E aí, chicos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro aulão da comunidade Facilitando Espanhol. Se você está assistindo essa aula é porque você topou esse desafio de aprender uma nova língua e essa língua foi o espanhol. Eu sou a professora Dinah e eu vou estar aqui acompanhando vocês nessa jornada. Essa aula aqui é equivalente ao nosso primeiro aulão da comunidade que a gente já teve virtualmente com vocês pelo Meet, que a gente tem toda semana. É imprescindível que vocês estejam nas aulas virtuais, online, ao vivo com a gente lá no Meet, porque é uma vibe totalmente diferente. Ali a gente tem interação, a gente tem correção de texto, a gente conversa entre a gente e treina a nossa pronúncia, a nossa fluência. Então, uma aula gravada não pode substituir o aulão. Essa aula aqui é simplesmente para você revisar os assuntos que a gente já viu, relembrar, praticar em cima daquilo que a gente já viu juntinhos. Mas chega de conversa, então vamos começar. Nós vamos ter aqui a mesma estrutura de aula que a gente tem no aulão, o mesmo método mais ou menos. Que vai ser a minha explicação junto com os slides. Esses slides são todos disponíveis para vocês lá no Classroom, na nossa salinha. Lá na descrição do grupo do WhatsApp que você provavelmente está participando, tem o link do Classroom. Você entra lá e lá você vai encontrar todos os nossos slides que a gente vê nas aulas, atividades para casa, avisos, tudo vai estar lá. Então é muito importante vocês sempre estarem de olho no que a gente vai subindo. Vamos começar a nossa aula, nossa primeira aula dessa longa jornada que a gente vai ter aqui juntinhos, no nosso alcance e a fluência do espanhol. A gente vai começar desde o básico. E não pensem que o básico ele é desnecessário. O básico ele é extremamente essencial para a gente chegar e alcançar o que a gente quer em qualquer língua. Então, nós vamos partir desde a base da língua. Mas antes de tudo, vamos começar com uma breve apresentação. Não sei por onde você me conheceu, não sei se você me acompanha lá no Instagram, se você conheceu diretamente o nosso Instagram da nossa empresa. Mas eu sou a Diná, eu tenho 20 anos. E o meu marido é o Igor e ele tem 22. Nós somos casados amazonenses e eu também quero saber de onde você é, se você puder deixar aqui para mim nos comentários. E nós vivemos na Argentina faz 3 anos. Nós dois estudamos medicina na Barceló. A gente já foi da UBA e nós mudamos para Barceló. E também agora damos as aulas de espanhol. Eu sou alfabetizada no espanhol, foi a primeira língua que eu aprendi a ler, a escrever e eu amo. Desde sempre ela está comigo. O português eu aprendi em casa, para vocês terem noção, com a minha mãe me ensinando com os livrinhos. Então, o meu contato com o espanhol é desde muitos anos atrás. Só que eu aprendi o espanhol da Espanha. E eu não sei se vocês sabem, é muito diferente do espanhol da Argentina. Eu acredito que todos que estão vendo essa aula têm o objetivo de vir para a Argentina. E você já tem que ter em mente que é bem diferente. Muitas coisas vão mudar, muitas mesmo. E a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Mas já depois de 3 anos morando aqui na Argentina, depois de muito me negar a aprender o espanhol argentino, hoje em dia eu só falo o espanhol portenho, que é o espanhol daqui de Buenos Aires, e eu sou apaixonada. E o Igor, ele veio na cara e na coragem e aprendeu espanhol aqui. Mas ele fez cursos e tudo para ele poder aprender da forma certa a língua. E hoje em dia também ele já dá aulas, então foi uma evolução e tanto. Nós dois fizemos o CL, que é uma prova de proficiência muito feita por todo mundo que vem aqui estudar na Argentina, porque a maioria das faculdades pede um certificado de espanhol, e o CL é uma das melhores provas para a gente, é a melhor prova que dá esse certificado. E nós vamos treinar vocês para essa prova, porque nós dois fizemos e aprovamos. E a gente conhece tudo, a gente sabe toda a estrutura, a gente sabe os temas que mais caem, é por isso que a gente ensina para vocês. Então, depois da apresentação, vamos começar a nossa aula, que é o que a gente quer ver aqui. Primeira coisinha que vocês estão vendo aí na tela de vocês vai ser o abecedário. Gente, parece bobeira, mas não, é muito importante. O abecedário nada mais é do que a base de tudo aquilo que a gente vai aprender daqui em diante. Sem saber o som das letras, o nome de cada letra, não tem como a gente seguir. Então a gente tem que começar daqui. De primeira, a gente já vê aí algumas letrinhas diferentes, né? Algumas coisas diferentes do português. Eu quero que vocês olhem aí e me digam ou pensem que letrinha é diferente. Aposto que você já pensou que tem ali um N com o tio em cima e um LL. De cara a gente já vê que tem essas duas letras estranhas. Antes de começar com o nosso assunto, eu preciso que vocês tenham um conceito na mente de vocês. Vocês vão levar ele sempre. Vocês vão ter em mente que o espanhol não é igual o português. Por favor, gente, não se iludam pensando que você vai chegar aqui e falar português e todo mundo vai te entender, porque não é assim.
Nós brasileiros, querendo ou não, a gente sempre tem um contato muito forte com as línguas de fora, né? A gente tem muito contato com o inglês, a gente tem muito contato com o espanhol durante toda a nossa vida. Mas não é assim nos outros países. Eles não têm esse contato com a nossa língua como a gente tem com a deles. Então você chega aqui falando português, eles podem até entender algumas palavras, mas a maioria não. E muito menos você não vai entendê-los, porque o espanhol daqui não é igual ao da Espanha, que é o que a gente mais escuta em filmes, em séries e tudo mais. É um espanhol bem diferente, tem um sotaque muito diferente, tem pronúncia de letras muito diferentes que a gente vai aprender. Então, o primeiro conceito, o espanhol não é igual ao português. Tratem como se fosse uma língua bem diferente, tipo o inglês, porque assim a gente não se confunde, não tenta misturar. Então, vamos lá para nossa aula. Primeira coisa, todas as letras do abecedário vão ser femininas. E quando uma palavra é feminina no espanhol, a gente usa la. Então, a gente vai sempre falar la A, la B, la C, tá bom? Vai ser tudo feminino. E outro conceitozinho que a gente tem que ter é que no espanhol não existe sons muito agudos como a gente tem no português. No português a gente fala tudo muito aberto, muito agudo. A, E, I, O, U. E não é assim no espanhol. A gente já tem que entender que a gente vai ter que sempre fazer um som mais fechado, um som mais grave. A, E, I, O, U. Tá bom? Então vamos começar com as letras. Temos a B, e aí vocês podem ver que diz que é la B larga. E por que a gente está fazendo essa especificação de B larga? Larga significa longa. E a gente fala que ela é uma B longa simplesmente porque o V, no espanhol argentino, também se chama B. Então a gente tem B e B. Como é que a gente vai diferenciar essas letras? Com larga e corta. Então, basicamente, a gente está dizendo que a gente tem um B longo e um B curto, porque elas têm exatamente a mesma pronúncia. Então, a gente fala esse larga e corta para diferenciar as letras. Então, temos la A, la B larga, la C, la D, la som fechado, la F, la G, e aí a gente vai ver mais adiante o som específico de cada letrinha, mas já dá para vocês perceberem que o G, ele não tem som de G normal, ele tem um som de R do português. Que sai do fundo da garganta. La H, la I, la J também sai do fundo da garganta. J, la K, la L. E aqui depois do L a gente tem esse LL, que vai ser o sotaque argentino em toda a sua plenitude. Por quê? A gente não vai falar esse LL como no espanhol de outros lugares, que eles diriam EDE ou EDE. Aqui a gente vai falar com o som de X. A gente vai falar eche. É como se eu estivesse vendo um X. Eche. Tá bom? A gente vai ver certinho isso em alguns exemplos de palavras, mas basicamente a gente tem um X nesse LL. A gente chama de eche. La M, la N e outra letrinha nova que a gente identificou, que é esse N com tio, que a gente vai chamar de N. É como se fosse um NH. O N, ele substitui o NH. A gente não usa o NH aqui com esse som. Nhê, nha, nhi, nhi, nho, nhu. No lugar do NH, a gente usa la N. Bien? Temos la O, la P, la Q. Esse é o nome da letra, viu, gente? Q. La R. E aí eu quero saber quem tem dificuldade em fazer esse som de r, porque a gente precisa usar ele em espanhol. E não se preocupa se você tem uma certa dificuldade. Nossa, Edinal, tento fazer, mas não sai, fica z, z. Isso tem jeito, tá bom? Tem jeito. O meu marido, o Igor, que eu falei pra vocês, ele chegou aqui e ele não conseguia fazer esse som de la R. Mas a gente foi treinando, ele encontrou exercícios da musculatura da língua, porque nada mais é do que língua preguiçosa. Se chama de língua preguiçosa. Porque no português a gente não tem esse som de r. Em alguns lugares do Brasil, acho que lá no sul pode ter, mas a gente não tem isso comumente na nossa língua. Então, nossa língua, que é um músculo, não é acostumada a fazer esse tipo de tremelique aqui, né? Rá. Então, a gente precisa treinar a musculatura, fortalecer para poder sair esse som. Mas tudo tem jeito, a gente vai ter uma aulinha sobre isso, para a gente melhorar esse R e melhorar a nossa pronúncia. Mas então a gente fala la R, la R. Por enquanto, se não sabe para você, faz do jeitinho que você consegue, que aí a gente vai melhorando. Temos la S, la T, la U, e aqui que a gente já falou, la B corta, que a gente disse que é o V, B corta, la doble B, porque é um V ao lado do outro, então a gente fala doble B, la X, X, e aí
O nome da letra já diz mais ou menos como vai ser o som dela. Ela vai ter esse som de X. Então, sempre quando eu ver um X em uma palavra, eu tenho que dar essa travadinha. Extraño, bien? Táxi, tem esse som de táxi. Sempre vai ter esse som, tá bom? La Y, eu chamo de Y o Y, porque ele é uma letra grega. E como ele tem o mesmo som do I normal e é muito usado no espanhol, para diferenciar, a gente fala que é la I e la Y. E por último, temos la Z. O Z, ele é importante também a gente saber o som dele, porque aqui o nome já diz, a gente fala Z, a gente não fala Z, porque no espanhol não vai existir esse som de Z que a gente tem no português, não existe no espanhol. Sempre é som de SS, um C cedilha, Z, bien? Perfeito, então a gente já terminou de ver como um todo o nosso abecedário e o nome de cada letra, e agora a gente vai partir para ver a pronúncia de cada letra em específico, a diferenciação de uma para outra, beleza? Vamos lá. Vamos começar com la G. La G, que eu falei para vocês que tem esse som de R do português e é um som fechado. A gente fala G, G. Então a gente fala esse som de G como se tivesse um acento circunflexo. Já dizendo para vocês, avisando que não existe o acento circunflexo, tá? Não é usado no espanhol. Só coloquei para a gente entender como seria o som no português. No espanhol a gente só tem o acento agudo que a gente chama de tilde, tá bom? E o tio ali no N. E também tem a trêmula em algumas palavrinhas. Mas o acento mais usado vai ser la tilde. Beleza. Então a gente viu que la G tem esse som de R do português. Mas é sempre que ela vai ter esse som? Não. E a gente vai ver. Ela vai ter dois sons diferentes. Que vai ser esse som de R quando ela estiver com E ou com I. Quando ela estiver com E ou com I, ela vai ter esse som de R do português. Por exemplo, gente, general, girar. Quando ela estiver acompanhada de uma E ou de uma I, então a gente tem esse som de R, mas só nesses dois casos. Quando ela estiver com as vogais A ou U, vamos pronunciar como o G normal que a gente conhece aí no português. Gato, guerra, amigo, normal, ga, go, gu. Então a gente tem dois sons diferentes, dois sonidos diferentes para la G. Então vai ser ga, go, gu, re, ri. E para fazer esse som, gente, é só a gente lembrar do R do português, fazer o som direto da garganta. E a gente faz o som de R do português. E aí, por isso que eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de palavras em português para vocês associarem o som. Re, ri, a gente podia falar como resolver e rindo. As palavras em português, resolver e rindo, a gente tira o som do fundo da garganta. É isso. E gato, gota, agulha, normal, ga, go, gu, tá bom? Então, esse é o som de la G. Ela vai ter dois sons diferentes. A próxima letrinha que a gente viu, que tinha esse som de R, era a J. J, que a gente poderia escrever o fonema dela assim. J. E aí, vamos ver, né? Porque a gente já viu que o G, la G, tem esse som de R do fundo da garganta. Então, qual a diferença dele para J? A diferença é que la J, ela sempre tem o som de R do português. A gente viu que o G tem só no G e Ri, pero la J sempre tem o som de R do português com qualquer vogal. Então, vai ser ja, jo, ju, re, ri. Sempre com o sonido de la J. Ja, jo, ju, re, ri. Por exemplo, valija. Lembram do som do B? La B? Que vai ser o V, ele tem som de B, exatamente igual a um B. Então a gente fala valija, jefe, hijo, Juan, José. Bien? Então a gente tem esse som sempre, sempre, com qualquer letrinha, com qualquer vogal, vai ter esse som de R. Então se você vê ali um J no meio de uma palavra, já sabe que você vai falar com esse som. Se seu nome tem J, já entenda que aqui eles vão te chamar de uma forma diferente. Por exemplo, se você se chama José, aqui você vai ser José. E aí eu coloquei alguns exemplinhos das palavras em português para a gente associar o som. Ra, de rápido, ro, de roer, ru, de rua, re, de resolver e ri, de rindo. Beleza? Então essa vai ser a diferença de la G e de la J. Agora vamos ver la B larga e la B corta, o nosso B e o V. Como a gente falou, elas não têm diferença de pronunciação. Então, quando você quer especificar qual seria a letra, a gente fala B larga ou B corta. Mas se a gente está lendo uma palavra, a gente está falando uma palavra que é escrita com V ou com B, não tem diferença na pronúncia. É exatamente igual.
Vamos con algunos ejemplos. Ver, beber, vino, bueno, vamos. É como se todas as palavras fossem escritas com um B. Então não tem diferença. B e V, aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires, tem exatamente o mesmo som. Então, para diferenciar, por exemplo, se o seu nome é Vitória, Vitória, você vai especificar que é com B corta. Vitória com B corta. Porque assim vão saber que se escreve com o V. Tá bom? Entonces va a ser ba, bo, bu, be, bi, independente de qual seja a letra, B ou V. Eu coloquei alguns exemplos nas palavras em português para a gente saber como seria o som, mas seria exatamente de um B, né? Banho, bombom, buscar, beleza e bico. Tá? As próximas letras vão ser la Y e la X. Eu falei para vocês que la X tem esse som de X, né, no espanhol argentino, mas não vai ser só ela. A Y, o Y também tem esse som de X aqui. Então, essas duas letras, elas se pronunciam exatamente igual como um X, como um CH em qualquer palavra. Então, sempre que você veja la Y ou la X em qualquer palavra, a gente fala como se fosse um X. Por exemplo, allá, ayer, calle, yo, caballo, ayuda. Viu como é exatamente igual um X? No começo vocês vão achar um pouco esquisito. Eu achei super feio quando eu cheguei aqui, porque eu era acostumada a falar allá, ayer, calle, yo, que é o que a gente mais escuta por aí, mas aqui não vai ser assim, vai ser exatamente igual um X. Então imagina uma frase cheia de Ys e de X's, vai ficar um x. Então é difícil de entender no começo. Até a gente se acostumar é na convivência. Por isso que a gente resolveu ensinar especificamente para vocês o espanhol argentino, para vocês já irem se acostumando. Já que a gente sabe que não é fácil encontrar por aí aulas de espanhol argentino, gente. É complicado, agora que está começando a surgir. Não tem bons cursos de espanhol argentino, e é por isso que a gente tenta trazer para vocês sempre a melhor qualidade. Eu, por exemplo, não sabia que o espanhol daqui era assim, porque eu não via em nenhum lugar falando que era assim. Eu realmente não achei nada que me contasse que o espanhol daqui se falava dessa forma. Por isso que eu falei, nossa, eu preciso ensinar para as pessoas para que elas já venham sabendo. Então é isso. Isso é o que eu falei para vocês, que é o sotaque argentino em toda a sua plenitude. Esse som de X no lugar de la Y e de la X. Então a gente vai falar chá, show, chu, che, xi. O som bem aberto de X, gente. Bem abertão mesmo. Por exemplo, nas palavras em português, chá, chora, chuva, encher e xícara. Bem chiado, som de X ou som de CH. Então, sempre que você esteja lendo alguma coisinha a partir de hoje, lembra de fazer esse som de X quando você vê um Y ou um LL, porque já vai treinando o teu espanhol porteño. Vamos fazer uma coisinha que a gente esqueceu de fazer até agora, que é traduzir as palavras. Vamos ver o que significa cada palavrinha que a gente tem aqui de exemplo. Achar vai significar lá. Quando a gente quer falar lá, eu vou lá. Vou dizer, eu vou achar. Bien? Então, achar significa lá. Ayer, o que significa ayer? Vou te dar aí 3 segundinhos para você pensar. 1, 2, 3. Ayer significa ontem. Você já sabia que significava ontem? Essa palavra é muito usada, a gente tem que ter em mente. Então, ayer vai ser ontem. Cachê é rua. Show, essa aqui eu quero ver quem sabe. A pronúncia é diferente, mas a gente já viu demais essa palavra por aí. Show, o que significa show? Hum, hum, hum. Show significa eu, tá bom? Vai ser eu, referindo minha mente. Caballo vai ser cavalo e ajuda, ajuda. Aqui nessa imagem de la Jota, a gente tem uma palavrinha que eu quero falar com vocês também. Alguém sabe o que significa essa primeira palavra? Balija. O que significa balija? Vou dar 5 segundinhos agora para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4, 5. O que é balija? Balija significa mala, gente. Mala. Em outros lugares falam maleta, mas aqui a gente usa bastante balija, é a palavra mais usada para mala. Então, quando você estiver no aeroporto e quer encontrar sua mala, vai ser la balija. Bien? Tá bom, agora vamos continuar aqui. Agora que a gente viu o significado de algumas palavras diferentes, você anotou aí para não se esquecer. Vamos continuar. Então, a gente viu que la Y e la X tem esse som de X ou de CH do português. Então, que som vai ter o CH? Né? A gente já viu lá no comecinho que la X, o X, ele não tem esse som de X, como a gente conhece. Ele sempre tem um som de táxi, X.
sempre vai ser X. Por exemplo, quando vocês verem um X em uma palavra, vai ter esse som de táxi, que é esse ax. A gente dá essa travadinha, tá bom? Mas então, qual é o som do CH? La CH no espanhol. Basicamente, a gente vai ter um som mais travadinho. Vai ser um tom de TCH. Vai ser TCH. Então, a gente não fala chá. A gente fala chá, chá, cho, chu, che, chi. Isso vai ser sempre. Sempre quando vocês verem o CH, la CH, em uma palavra, digo cha, cho, chu, che, chi. Sempre tem esse som travadinho, como se fosse um TCH. Como na palavra tchau, é como se fosse esse som. Por exemplo, chico, chocolate, cachorro, china. Sempre a gente tem esse som travadinho de um TCH. Agora vamos ver aqui o significado de uma palavrinha que eu tenho certeza que ela vai enganar vocês. Cachorro. O que você acha que significa cachorro? Vou te dar 3 segundinhos para pensar. 1, 2, 3. O que significa cachorro? Cachorro não significa o cachorro normal que a gente conhece. Cachorro significa filhote. E pode ser filhote de qualquer animal. Filhote de elefante, filhote de girafa, filhote de qualquer coisa. Cachorro vai ser filhote. Então eu posso ter um cachorro de gato. Vai ser um filhote de gato. Tá bom? Esse aí é o famoso falso amigo que engana a gente com o significado. Então, só repassando que a gente já viu, la CH sempre tem som travadinho. Então, vai ser cha, cho, chu, che, chi. Essa vai ser a diferença da Y e la S de la CH. Aqui a gente fala com som de X bem aberto, cha, cho, chu, che, chi. E aqui a gente fala travadinho, cha, cho, chu, che, chi. Tem aqui uma comparaçãozinha que eu fiz com uma palavra, uma gíria, na verdade, usada no sul do Brasil, que é che. Che. Você conhece? Você é do sul? Fala aí pra mim. Essa expressão vocês usam no sul, é usada no sul, che para se referir a alguém, né? E coincidentemente, na verdade não, porque a Argentina e o sul do Brasil são super parecidos, aqui eles também usam essa expressão, mas eles escrevem assim, che, C-H-E, já que já dá esse som que a gente usa aqui no português, né? Já dá esse som dessa palavra, então não precisa fazer toda essa alteração. Mas é a mesma expressão, a mesma gíria tem o mesmo significado para se referir a alguém. Ei, tchê, como estás? Vai ser usado da mesma forma e se escreve desse jeitinho. Próxima letra que vamos a tener vai ser la L. L. Aqui eu escrevi como seria a pronúncia se a gente fosse fazer uma comparação aí com o nosso som do português, a gente falaria L. L. A gente dá essa fechada aí no som no começo. Mas, nossa, é somente um L. O que tem de importante? A gente vai ter muito importante, a gente vai dar muita importância para essa letra, viu? Porque a gente vai falar o L diferente. No português, a gente tende muito a falar o L como se fosse um U, quando ele está no final das palavras, se ele está ali no meio de vogais, a gente sempre fala como se fosse um U. Por exemplo, final, Brasil, carnaval. A gente fala como se fosse um U. E não vai ser assim no espanhol. A gente tem que dar essa ênfase para o som da L, de la L. Vamos ver como é que funciona. Então, la L, no final da palavra, a gente vai falar como L mesmo, e não como U, igual no Brasil. Por exemplo, decimos catedral, Brasil, general, final. A gente encosta a língua lá no céu da boca para dar essa volta. Al, al, al. Botem a língua de vocês lá no céu da boca, tá bom? Então, catedral, Brasil, general, final. Sempre que a gente vê o L no final de palavras, a gente tem que dar essa enrolada na língua. Eu nunca posso falar catedral, Brasil, general, final. Não posso, tá bom? A gente sempre dá essa enrolada na língua. Vai acontecer isso quando o L estiver no final da palavra e também quando ele estiver depois de uma vogal, antes de consoante. Então, entre uma vogal e uma consoante, a gente também dá essa dobrada na língua. Por exemplo, cabildo. Aqui a gente tem a I, que é a nossa vogal, e o D, que vai ser consoante. E o nosso L está bem no meio. Então, ele está entre uma vogal e uma consoante. Depois de uma vogal e antes de uma consoante. Nesse caso, também a gente dá essa enrolada na língua. Então, cabildo, calmo, falta, polvo. Cabildo, calmo, falta, polvo. A gente dá essa enrolada na língua. Então, nesses dois casos, sempre que tiver uma L, a gente vai fazer esse som da língua no céu da boca, tá bom?
É muito importante lembrar disso, gente, porque se a gente fizer o sotaque de uma letrinha errada, a gente já foge muito, a gente vai para muito distante da fluência que a gente quer alcançar. A gente tem que prestar atenção em cada letrinha. Isso vocês vão treinar fazendo leitura. Peguem um livro, ou se não, uma notícia. Pesquisa notícia sobre a Argentina. Vai no Instagram e segue uma página sobre a Argentina. E começa a ler o que está escrito ali em voz alta, aplicando tudo aquilo que a gente está vendo aqui, tá? É uma dica muito importante, essa é uma dica que vocês têm que aplicar, beleza? Pra gente treinar essa pronúncia e a gente sempre evoluindo. Vamos lá. Próxima letra vai ser la R, que a gente falou que dá essa travadinha, e la doble R. Porque como se não bastasse uma letra só já ser forte, a gente tem la doble R, que vai ser mais forte ainda. Mas não se preocupa que a gente vai ter aí uma técnica para ajudar a gente nisso. Vamos lá. Primeiro, la R, quando ela tá sozinha assim, ela pode aparecer no começo, no meio ou no final das palavras. Ela pode estar nesses três lugares: começo, meio ou final da palavra. Enquanto a doble R, ela só aparece no meio. Mesma regra do português, né? A gente só bota RR no meio de palavras, a gente nunca bota no começo nem no final. Mesma coisa aqui. Então, se la R pode estar no começo, meio ou final das palavras e la doble R somente no meio. Vamos ver, porque a R solita, ela é forte, mas tem momentos que ela não é tão forte assim. Quando vai ser isso? Ela é bem forte e tem o mesmo som da doble R quando ela está no começo das palavras. Quando ela está no começo das palavras, ela tem um som bem forte. Por exemplo, rápido, reina, robo. A gente treme bastante essa língua. Rápido, reina, robo. Quando ela está no começo da palavra, a gente tem que forçar bastante. Mas se o R está no meio ou no final das palavras, a gente não força tanto assim. Quer ver? Por exemplo, aqui, essa palavrinha está no meio. Eu digo barba, barba. Não é a mesma coisa que o português, porque a gente não fala barba, barba. A gente dá essa marcada no R, mas não precisa segurar muito o som dele. Então eu falo barba, barba. Não preciso falar barba. Não tem necessidade, mas eu dou essa marcada. Então, barba, muerte, tutorial. A gente dá essa marcadinha, mas não precisa segurar o som. E quando ela está no final da palavra também, ela fica mais fraquinha ainda. Ajudar, ahogar. Eu dou uma marcadinha, eu não falo ajudar, ahogar, igual a gente fala no português, a gente meio que corta, some com R e bota um acento agudo. Não, no espanhol a gente tem que dar essa marcadinha, mas não precisa segurar o som. Entonces, vamos a leer estos ejemplos juntos. Recibir, reír, religión, lembra do som do G? Religión, reclamo, barba, muerte, muerte, tutorial, o L que a gente viu. Vamos dobrar essa língua. Toca no sol da boca. Tutorial, varón, que o V tem som de B, varón, ajudar, ajudar, porque eu tenho uma Y que tem som de X, ahogar, acusar e açúcar. Imagina, o açúcar está escrito com Z. Eu não devia falar açúcar? Não. Lembra que a gente viu lá no abecedário que o Z, a Z, tem som de SS, tem som de C cedilha? Então a gente não fala nunca no espanhol esse som de Z. Não existe. É sempre o som de SS, de C cedilha. Açúcar, tá bom? Beleza. Então a gente já viu como é que funciona a R quando ela está sozinha. Como vai ser a doble R? Como a gente falou, ela vai ser mais forte. Mas não é uma questão de ser forte, senão que a gente vai segurar esse som mais. Então, sempre que você vê na doble R, você tem que segurar o som. Arreglo, arreglo. Eu não posso falar arreglo, arreglo. Porque é como se fosse um R sozinho. A gente não quer se confundir. Então, em vez de falar um som muito curtinho, a gente prolonga mais. Arreglo, terremoto, aburrido, barrio, burro, ferrocarril. Vamos de novo, que eu falei um pouquinho rápido. Arreglo, terremoto, aburrido, barrio,
burro, ferrocarril. Ainda tem que fazer o L no final. Essa aí é quase um trava-línguas. E ela tá no trava-línguas mesmo. Então, é assim, a gente segura um pouquinho esse som do RR, tá? La doble R. E aqui, gente, a gente já tá aplicando aquelas diquinhas que o professor Igor deu na aula complementar. Já tá aqui no canal. É a primeira aula que tem que ele deu uma aula de como melhorar e alcançar mais fluidez na pronúncia das letras. Ele falou também do D, né? Que a gente não fala aburrido. A gente não fala esse D muito marcado. Ele deu a diquinha lá que a gente vai fazer ele mais leve. Aburrido. Aburrido. Como se ele quase não existisse. Isso também é uma dica que a gente tem aí na aula complementar. Professor Igor dos fonemas das letras. Então vejam lá. Próximas palavrinhas aqui com a doble R. Cigarrillo. Cigarrillo. Porque aqui é como se fosse um X. Desarrollar. Essa aqui é complicada. Desarrollar. A gente fala o S com som de S mesmo, porque não existe som de Z. Porque no português a gente diria desar, né? Desar. Mas não, aqui é desarrollar. Porque aqui a gente tem como se fosse um X. Gorro. Ra. Essa aqui os alunos amam se confundir nela, porque a gente tem o som do R do português aqui no J e na doble R. Então, fala ha, ra. Perro, perro. E correr, correr. Por que tem uma exclamaçãozinha nessa última palavra? Gente, porque é muito importante a gente falar essa palavrinha com o R bem marcadinho. Correr. Porque se a gente fala igual no português, correr, vou correr, aqui é um palavrão. Uma mala palavra. Então a gente não fala correr. Se você fala correr aqui, vai ser um palavrão e a gente não quer que isso aconteça, né? Que a gente passe essa vergonha. Eu já tô dando a dica pra vocês. Nunca digam correr. Digam correr com o R bem marcadinho. Beleza? Vamos ver o significado de algumas palavrinhas aqui, que são diferentes, né? Essas aqui são bem parecidas. Reír vai ser rir. O restante eu acho que vocês já podem entender, né? Reclamo, a gente diz para reclamação. Barón, esse eu quero ver quem sabe. Barón vai significar varão. Varão no sentido de homem. Sabe quando usam nas igrejas no Brasil? Aqui é super usado. Eles usam assim na vida cotidiana. Barón, para um homem, um macho. Por exemplo, eu posso dizer, ai, ayer eu conhecia um barão. Ontem eu conheci um homem. Ou se não, eu posso usar também no sentido de macho. Ai, eu estou embaraçada de um barão. Eu estou grávida de um menino, de um macho, né? Nesse sentido. Então é uma palavra muito usada aqui, bem interessante, né? Porque no Brasil é algo mais de igreja ou algo mais cômico, mas aqui a gente usa bastante. A gente tem ajudar, que vai ser ajudar, e ahogar vai ser afogar. O restante eu acho que dá para entender. Aqui na doble R a gente vai ter arreglo, que significa, vem do verbo arreglar, que significa consertar, no sentido de conserto. Temos aburrido, significa chato, entediante. Ai, esta festa está super aburrida. Essa festa está muito chata, muito entediante. Barrio vai ser bairro. Ferrocarril a gente usa no sentido de ferrovia, relacionado a trem, tá bom? Então é tipo ferrovia. Cigarrillo vai ser cigarro. Desarrollar, que é uma palavra bem feia, significa desenvolver. Então vocês vão escutar muito isso na faculdade. Desarrollar, ele desarrolla, o desenvolvimento. Palavra muito usada, mas é meio feia, né? Gorro, vai ser gorro mesmo, jarra. Perro, agora sim, a gente tem cachorro. Perro é cachorro, tá? Cachorro é filhote e perro é cachorro. Essa palavra perro também é muito importante a gente falar com esse RR prolongado. Porque se a gente fala como se fosse um R normal, pero é outra palavra. Alguém sabe o que significa pero? Pero significa porém, significa esse mas no sentido de porém. Então, se eu falo pero, eu tô falando porém, e se eu falo perro, eu tô falando cachorro. Então, por isso que é importante a gente diferenciar essas pronúncias para não dar confusão. E aí, a gente terminou já de ver as pronúncias de algumas letras bem importantes que a gente precisa saber diferenciar o som de cada uma. Agora, para terminar e acabar com vocês, eu quero fazer um trava-línguas. A gente vai fazer um trava-línguas com a doble R e com a R pra gente treinar aí esse R, esse RA. Vamos ver. Eu vou falar uma primeira vez e depois eu quero que vocês tentem aí, viu? Vamos lá. Espero que eu não passe vergonha.
R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido ruedan los carros por los rieles del ferrocarril. Falei muito devagar, né? Você tá pensando, tô tramando. Não, mas eu falei pra vocês verem a pronúncia de cada letra, tá, gente? Lembrem de fazer o R bem marcadinho, lembrem de fazer o L no final com a língua rodando, tá bom? Agora eu vou tentar falar mais rápido. Vamos lá. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido ruedan los carros por los rieles del ferrocarril. Ai, quase que não saiu, mas acho que deu. Agora eu quero você tentando aí em casa, viu? Fica tentando porque a gente treina bastante o R. Essa foi a nossa aula, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa aula é muito importante, então sempre que você precisar, volte pra ela, tente de novo, veja a pronúncia de cada letra. Não menospreze o abecedário, porque ele é essencial para nossa fluidez e a nossa evolução na língua. Como eu falei pra você, essa aula equivale ao nosso primeiro aulão da comunidade. Então, se você perdeu, isso aqui foi o que a gente ensinou lá, tá? Então, agora você tá atualizado. Treinem bastante, façam as atividades que estão deixando pra vocês e a gente se vê no próximo aulão. Um beijo!